tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Sabrina, eu tenho 19 anos e atualmente estou cursando aí o terceiro período de Engenharia Mecatrônica. Para quem assistiu os últimos study vlogs aqui do canal, já sabe que eu estou tendo aula online, né? As minhas aulas começaram tem 2 semanas mais ou menos. Eu estudo no Instituto Federal, né? E eles só aderiram realmente ao ensino remoto agora que conseguiram atender a demanda dos alunos que não tinham internet ou computador em casa. O vlog de hoje é a junção de uns 2 dias de gravação aí de estudo e eu acho que vai dar para vocês acompanharem bem a minha rotina, como eu estudo e essas coisas. E o tema do study vlog de hoje é como criar uma rotina de estudos. Eu vou dar aqui algumas dicas, algumas coisas que eu faço e que me ajudam bastante e que eu espero também que te ajude agora nessa época de aula online. Então, gente, o primeiro ponto para a gente começar a criar uma rotina de estudos é tirar um dia, sentar tranquilamente e avaliar como que é a sua rotina no dia a dia, como que é o seu dia, sua semana, o que você faz, em quais horários você faz. Então é bem interessante você parar para avaliar isso. Por exemplo, eu tenho o costume de levantar às 8 da manhã, eu vou dormir às 11, geralmente eu almoço entre meio-dia e 1h, eu tomo um café da tarde às 4h30. Avalia como que é o seu dia com relação a isso. O que você faz? Quais são aqueles compromissos que você já tem fixo durante a semana, que às vezes se repetem a semana inteira. Então é bem interessante você dar uma olhadinha nisso, como que funciona o seu dia a dia. E aí, depois de você avaliar o seu dia a dia realmente, né? É importante você ver se você vai ter aula síncrona, né? Que são aquelas aulas ao vivo, ou se você só vai ter aulas assíncronas, que são aquelas gravadas, ou se vai ser uma mistura dos dois. Então é interessante você olhar, analisar isso também, porque faz diferença na hora de criar o seu planejamento, os seus horários. Porque aí você vai saber, olha, eu tenho de 8 ao meio-dia, eu tenho aulas da faculdade, elas são síncronas, eu tenho que estar ali assistindo. Então não tem como eu estudar por fora nesse horário. Eu tenho que definir um outro horário para fazer isso. E assim por diante. Então é bem interessante você avaliar esse ponto também. Uma outra coisa interessante para você analisar é o seu cronotipo. Como que funciona o seu relógio? O seu mesmo, não o relógio do relógio realmente, que marca nos ponteiros, mas o seu corpo. Você costuma despertar que horas você vai dormir? Em qual horário você rende mais? Você sente que você está assim, produtividade a 1000. Eu, por exemplo, meu cronotipo é de coruja, ou seja, eu tendo a ser mais produtiva no período fim de tarde, noite e madrugada. Então, geralmente eu durmo tarde, acordo tarde por conta disso, mas eu consigo aproveitar bem o meu pico de produtividade. Então, eu vou citar aqui para vocês as características de cada cronotipo. A gente tem 2. Tem pessoas que se encaixam nos 2, 30% da população se encaixa nos 2, 40% é cotovia e 30% é coruja. Então, as cotovias são aquelas pessoas que tendem a levantar mais cedo e dormir mais cedo. São pessoas que são mais produtivas no período da manhã. Então, é muito interessante que você direcione as atividades que demandam maior concentração para esse horário do dia, porque aí você vai ter mais energia para se dedicar a essas tarefas que demandam concentração. Por exemplo, resolver exercícios de matemática. E aí, se você é uma cotovia, o seu período de baixa de energia acontece no fim de tarde, noite. Então é interessante direcionar para esses horários atividades que demandam criatividade. Por exemplo, escrever uma redação e etc. Coisas do gênero. Quem é coruja já é o contrário, o cronotipo é totalmente o inverso. Então essas pessoas tendem a ir dormir tarde, acordar tarde. O período de baixa de energia é de manhã. E o período de alta, os picos de energia, acontecem no período da noite. Então,
se você for uma coruja, né? É interessante deixar as atividades que demandam concentração para o período da noite e as que demandam criatividade para o período da manhã. É claro que se você for se adaptando, tipo, eu tenho que seguir à risca esses horários, esses conselhos, não. Tudo é uma questão de adaptação. Tudo que eu dou de dica aqui para vocês é uma questão de vocês ouvirem, analisarem, editarem, né? Pra ficar melhor pra vocês pro dia a dia. Não tem que seguir à risca. Eu tô só tentando ajudar, dando alguns conselhos aqui que funcionam pra mim. Então, não é porque, tipo, o meu cronotipo é de coruja, eu só vou render na parte da noite. Não, nada disso. Você rende também durante o dia. É uma questão de você se esforçar realmente pra isso. Porque o cronotipo, ele tá aí, tipo, pra ajudar a gente um pouco mais, né? Mas não é todo mundo que, por exemplo, pode trabalhar no período da noite ou pode estudar no período da noite. Então é interessante que você avalie e faça o que é melhor pra você, realmente. E aí um outro problema que a gente tá enfrentando em casa tem muito barulho. Nossa, ontem, domingo, né? Aqui em casa, na minha rua no caso, os vizinhos decidiram que era bem legal colocar um som bem alto. E basicamente um vizinho de um lado colocou o som alto, do outro também decidiu, com músicas totalmente diferentes. Então, tipo, não dá pra estudar. Realmente, não dá porque fica um barulho muito alto. Mas a gente tem alguns pontos aqui que podem ajudar com essa questão de barulho. Às vezes não é só vizinho com som alto, às vezes é dentro de casa mesmo. As pessoas conversando, falando alto. Então, tem algumas coisinhas, algumas diquinhas aqui que podem ajudar vocês. O primeiro ponto é, se o barulho tá dentro de casa, tentar conversar com o pessoal com quem você convive, explicar a situação, tipo, eu tô tendo aula, tá acontecendo isso assim, eu preciso muito de silêncio, então é bem válido você tentar conversar e chegar num acordo. Olha, de 10 até as 4 eu preciso de silêncio para poder estudar, o menos de barulho possível. Teria como isso acontecer? Outra coisa, tem barulho, às vezes não é dentro de casa, o problema é com o vizinho ou coisa do tipo, obra perto de casa, não sei. Existem protetores auriculares, não sei se você já ouviu falar disso, mas são esponjinhas, digamos assim, que a gente coloca no nosso ouvido e você consegue abafar bastante o som. Não é caro, se eu não me engano não vai chegar nem a R$5. A última vez que eu vi tava R$1,50. E aí tem os abafadores também, né, que funcionam bem para abafar o som. E aí, um dos principais pontos pra gente criar uma rotina de estudo, principalmente para quem não tá acostumado a sentar para estudar, é começar aos poucos, sabe? Uma peça de cada vez, e quando você vê o quebra-cabeça já vai estar montado. Então é basicamente isso. Você vai aos pouquinhos. Hoje eu vou estudar 50 minutos, eu vou tentar me concentrar por 50 minutos, manter o foco. Semana que vem eu vou aumentar isso para 2 horas, 1h30 e assim por diante. Você vai devagarinho, um pouquinho de cada vez, aumenta gradativamente, porque o mais importante é a gente ter a qualidade do estudo e não a quantidade. É claro que se os dois forem combinados, né, qualidade e quantidade, o resultado também vai ser muito bom. Eu tenho uma dica para quem quer começar um pouquinho de cada vez. Às vezes estudar em um dia, você não precisa estudar 3 horas direto, não. Você pode muito bem quebrar essas 3 horas em ciclos. Não sei se vocês conhecem a técnica Pomodoro. Você divide os ciclos de foco total em 25 minutos, faz uma pausa de 5, volta mais 25 minutos e assim por diante, até você inteirar 4 ciclos de 25 minutos e fazer uma pausa maior. De novo, preciso seguir à risca os 25 minutos? Não, você adapta para o jeito que você achar melhor. E é muito interessante você fazer essas pausas e dar esse espaço durante o estudo, porque você dá tempo do seu cérebro assimilar todas as informações que você está dando para ele, sabe? Sabe quando você está resolvendo alguma questão e aí você tá agarrado nela um tempão e aí você fala assim, eu vou deixar isso pra lá e depois eu resolvo. Quando você sai, vai fazer qualquer outra coisa, você se lembra de como que tinha que resolver a questão?
Basicamente isso, você dá um tempo pro seu cérebro assimilar tudo que ele viu e ele consegue te ajudar no raciocínio. Isso que eu tô falando aqui é abordado no livro Como Passar no Vestibular, do Dr. Laí Ribeiro. Ele é bem interessante, eu já li ele várias vezes e eu sempre estou aprendendo um pouco mais. Então aqui, passada a técnica Pomodoro, a gente pode vir para a questão também de, na rotina, a gente não ter uma motivação para estudar. Isso é super normal, porque se a gente fosse depender de motivação para fazer as coisas, às vezes a gente ia demorar bastante. Então, algumas dicas que eu posso te dar com relação a essa questão de ter motivação, de você trabalhar um pouco mais, é você trabalhar a sua disciplina realmente, que a gente precisa muito mais de ter disciplina do que motivação, porque motivação realmente vai e vem, então é uma coisa que não é constante na nossa vida, a gente precisa tornar as coisas um hábito, então ter disciplina sempre. Uma coisa que tem me ajudado muito, muito mesmo, é pensar nas consequências das minhas escolhas. Eu já devo ter abordado isso em algum story vlog por aí, mas basicamente eu penso assim: se eu tô procrastinando, né, deixando pra fazer depois, empurrando com a barriga pra fazer nos 45 do segundo tempo, eu não sei como é que fala, mas é alguma coisa do tipo. Eu penso nas consequências dos meus atos, por exemplo. Se eu tô assistindo série, eu devia estar assistindo uma aula de cálculo 3, o que vai acontecer? Não vou aprender a matéria, não vou conseguir fazer a lista, vou perder ponto, a prova também vai pro brejo, o que eu vou fazer? Não, é melhor eu estudar porque eu não quero reprovar em cálculo 3. Se acontecer de eu reprovar em cálculo 3 e eu sabendo que foi por conta de procrastinação, eu não vou achar legal. Não vou achar legal de forma alguma reprovar, né? Mas se eu, pelo menos, caso haja possibilidade de eu reprovar, ou aconteça de eu reprovar e eu saiba que eu reprovei, mas eu reprovei tentando fazer as coisas, tentando aprender, tudo bem, sabe? Eu ficaria menos mal se eu reprovasse tendo o meu esforço do que eu reprovando sem ter esforço, sem ter corrido atrás de conseguir entender a matéria e passar. Não sei se deu pra entender, dei uma devagada agora, desculpa, mas é isso. Então, pensar nas consequências. E o sistema de recompensas, você já deve ter ouvido falar desse sistema de recompensas. Basicamente, se você cumprir uma tarefa, você ganha uma recompensa por isso. Você escolhe sua recompensa. Por exemplo, se eu estudei hoje, 3 horas. Eu não lembro se é líquida ou se é bruta que a gente fala. Mas estudei por 3 horas realmente, foi um estudo eficiente, eu consegui aprender. Então eu posso assistir um episódio de série. Agora, se eu não estudei, se eu não conseguir cumprir as coisas que eu precisava, eu não vou ter minha recompensa de assistir uma série. E essa recompensa ela pode ser o que você quiser, você é quem manda. E assim, o sistema de recompensas é bem interessante quando você tá super desmotivado, sabe? E tem alguma coisa ali que tá te prendendo a atenção. Você pode usar essa coisa como artifício para você correr atrás de fazer as coisas. O único problema é que o sistema de recompensas meio que ele priva o nosso cérebro, priva a gente também, a começar a fazer as coisas só quando a gente vai receber algo em troca, sabe? Então não acho tão interessante, mas é algo que funciona. Eu usava muito esse sistema de recompensas, tipo assim, no semestre passado, por exemplo, no segundo semestre de 2019, né? Eu tava fazendo cálculo 2, e aí eu saía depois de um dia inteiro na faculdade. Depois de uma prova de cálculo 2, eu passava no mercado, comprava um pote de sorvete de flocos, que é o único sorvete de mercado que eu como. E aí comprava leite condensado, bis, barra de chocolate e também leite em pó, tava tentando lembrar o nome aqui. E aí eu coloco isso em uma bandejinha, né? E nossa, eu me acabo nisso. Então, isso é uma coisa que, tipo, era o meu sistema de recompensa, sabe? Quando eu tava no segundo período da faculdade. Se eu tinha saído de um dia bem pesado da faculdade, que eu tava cansada, eu tinha feito prova, eu me acabava em um pote de sorvete, com bastante complemento. Mas me fazia muito bem. Eu acho isso interessante porque, tipo, era uma recompensa por todo o meu esforço de 2 meses, assim, estudando pra prova, sabe? Isso eu acho bem válido. E o seu sistema de recompensa pode ser o que você quiser, seja viajar para uma praia, para algum outro lugar
se você passar na faculdade, em matérias, se você assistir uma videoaula, você comer um bombom, é o que você quiser realmente, não tem restrição. Desde que seja algo que não vai te prejudicar e nem vai, fazer com que você procrastine. Eu sei que eu tô falando muito, me desculpem por isso, mas eu já tô acabando. Não sai do vídeo ainda. E aí, um outro ponto que vai te ajudar a criar uma rotina de estudos é você tirar as distrações de perto. Então, se o celular tá te distraindo, você entra aí no Instagram, no TikTok. Nossa, gente, eu entro no TikTok tem dia e eu me perco. Quando eu vou ver, já tá aparecendo aquela mensagenzinha do TikTok, tipo, aí, você tá muito tempo aqui no aplicativo, que tal? E tomar uma água, ir no banheiro, alguma coisa do tipo. Então, tirar de perto as distrações. Tem um aplicativo chamado Forest, acho que é assim que se fala. Para Android ele é gratuito. Para iOS ele é pago, mas aí tem alguns outros aplicativos que substituem, são gratuitos. Ele é bem interessante porque ele bloqueia todos os outros aplicativos do seu celular. A única coisa que fica aberta é o Forest, porque você está plantando uma árvore e se você sair do aplicativo, a sua árvore vai morrer. Então eu acho bem interessante, gosto bastante de usar ele para contabilizar mesmo as horas que eu estudo. Porque eu vou entrar num ponto aqui agora, que também ajuda na questão de motivação e manter o foco. A gente criou um grupo de estudos pelo Discord, e aí a gente entra, deixa a câmera ligada quem quiser, e a gente vai estudando juntos, cada um estudando seu conteúdo. A gente não dá aula realmente, nem nada do tipo, a gente só tá lá se apoiando, estudando um com o outro. E aí é bem interessante, eu acho bem legal. E tá ajudando bastante o pessoal a manter o foco. A gente tem recebido um feedback muito bom da galera. Vou deixar o link aqui do nosso servidor, caso você tenha interesse de entrar. Fica à vontade, você pode pegar uma sala para estudar, convidar pessoas para estudar com você. Isso aí é você quem manda. Então, isso também tem me ajudado bastante a manter o foco e evitar distração, porque eu deixo o meu celular aqui com a câmera ligada, num tripézinho. Vocês já devem ter visto aí no vídeo, mas eu deixo ligado. E aí eu vou estudando e a galera vai acompanhando, você vai vendo as outras pessoas, isso ajuda também a questão de dar uma motivação, né? É bem legal. Aí, pra quase finalizar, tô terminando já aqui as dicas, é interessante você ser gentil com você mesmo. Tudo bem você não conseguir estudar hoje, sabe? Ontem, eu busco deixar sempre os meus finais de semana livre, porque tava atrapalhando muito a minha ansiedade eu ter que estudar, todos os dias, sabe? Pra conseguir cumprir as coisas e tal. Então, tô estudando durante a semana toda. Final de semana eu quero ficar livre. Precisei fazer algumas listas de exercício, porque os professores estavam meio tranquilos, e depois apareceu um monte de lista de exercício, né? E eu precisei correr atrás de resolver e tal. Planejei o meu sábado e o meu domingo para fazer isso. No sábado eu estudei um pouco, mas no domingo, na hora que eu sentei para estudar, eu tava muito cansada, eu queria realmente descansar. Então eu só deixei pra lá e organizei a minha semana para eu estudar de segunda a sexta de novo, cumpri tudo que eu precisava. Hoje de manhã, hoje é segunda, dia 5/10, eu consegui estudar o que eu precisava, que era para eu ter estudado no domingo, e o resto eu tô organizando agora durante o dia e tá bem tranquilo. Então, saiba priorizar você também, sabe? Tira um tempo pra cuidar de você. É muito importante a gente respeitar a gente, a nossa mente, o nosso corpo também. Isso é um ponto muito bom que a gente tem que frisar. E aí, por último, pra só finalizar realmente de verdade, prometo, já tô parando de tagarelar no seu ouvido. É interessante que você facilite o hábito, sabe? Criar o hábito de estudar é uma coisa que a gente precisa ter realmente. A gente estudante, a gente realmente precisa sentar para estudar direitinho, fazer as coisas. Então, se você puder facilitar o hábito, por exemplo, colocar um lembrete no celular, ó, eu preciso estudar agora, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, é bem interessante. Colocar lembretes realmente, se comprometer publicamente também é muito legal. Eu não sei se eu já falei isso, mas, por exemplo, lá no Instagram, se você não me segue, inclusive, é o resumão. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu sempre coloco o que eu vou fazer durante o dia e tal. Então é bem interessante, isso me ajuda a manter também a minha rotina, criar o hábito realmente.
E aí aproveito para convidar vocês para participarem do Desafio Estudante Produtivo, que está rolando em parceria com vários Instagrams legais. É só ir lá no meu Instagram que tem todas as informações. E a gente está trabalhando para criar hábitos, então acho que isso vai ajudar também na questão da rotina de estudos. E é isso, galerinha. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, pode entrar em contato comigo, manda mensagem, pode deixar nos comentários também. Espero ver vocês por aqui de novo. Até o próximo vídeo. E não sai do vídeo ainda, que tem coisa acontecendo aí.